Fala pessoal, aqui é Flávio Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar dos 60 anos do golpe militar de 1964. Não vou nem dizer comemorando, né? Mas a gente está lembrando agora, do dia 31 de março para o dia 1º, os 60 anos do golpe de 64. Há 60 anos, os militares chegavam ao poder de novo, né? Lembrando que eles proclamaram a República, os militares deram um golpe que ajudaram a dar o golpe que colocou Wagner no poder. Em 64, deram um golpe de Estado de novo, tirando o presidente eleito João Goulart, né, que assumiu depois que o Jânio Quadros renunciou. O João Goulart foi o primeiro governo de esquerda da história do Brasil. O João Goulart tinha aumentado o salário mínimo substancialmente, bem mais do que a inflação. O João Goulart criou o 13º salário e deixou a elite raivosíssima com ele por conta disso. A Globo chegou a botar a capa de jornal assim bem grande. Considerado desastroso para o país, um 13º salário. Para você ver o quanto que isso irritou as elites brasileiras, ter criado o 13º salário. Estava se pressionando o governo para se fazer a reforma agrária, as ligas camponesas da época, né, que era como se fosse o MST da época, essas ligas camponesas. Estava se limitando, né, a remessa de lucros para o exterior, ou seja, estava se criando um monte, para se obrigar, né, as empresas a investirem no Brasil, estava se criando um monte de políticas de esquerda em favor da classe trabalhadora no Brasil. Vamos lembrar que a gente está no contexto de Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, e o Brasil sempre esteve, né, subordinado ao bloco capitalista, subordinado aos interesses dos Estados Unidos. A direita brasileira foi acumulando força e com o argumento de que, né, para evitar que o Brasil virasse um país comunista, se aliasse à União Soviética, que era algo improvável, sinceramente, de ocorrer. Mas para evitar isso, utilizando esse argumento que os comunistas estavam próximos a tomar o poder a qualquer momento, né? Tinha sido treinados em Cuba, que eles falam. Pensando como esse pessoal tem Cuba, né? Como com uma fixação, né? Inclusive usava as mesmas faixas que se usa hoje, né? Dizendo o Brasil não vai ser uma nova Cuba, etc. e tal. Eles reeditaram essas coisas. Se argumentando disso, se uniram a Igreja Católica, setores conservadores da Igreja Católica, boa parte da Igreja Católica, né, na marcha com Deus, pela propriedade, pela vida. Juntou setores da Igreja Católica, juntou o empresariado brasileiro, a elite brasileira, né, à toa que é chamado até hoje, né, passou a se chamar recentemente não mais de golpe militar, né, mas golpe empresarial militar, ditadura empresarial militar, né. Esses empresários foram ativos na ditadura, como tem um monte de documentário, um monte de documentos que relatam isso. Então, os empresários brasileiros, os conservadores brasileiros, com os militares brasileiros, lógico, eles que fizeram, né? Mas lógico que eles fizeram isso sozinhos, teve apoio de setores importantes da sociedade brasileira, da elite brasileira, e com apoio, naturalmente, do governo dos Estados Unidos, né? Lembrando que o Brasil não está isolado, ele não está sozinho nesse processo. Esse processo de golpes militares de direita na América Latina foram coordenados pelos Estados Unidos, a CIA participou ativamente disso, né? Do golpe de 64. Teve golpe no Chile depois de 73, teve golpe na Argentina em 76, teve golpe no Paraguai, golpe no Uruguai. Todos os países aqui da região, particularmente o Cone Sul, sul da América do Sul, né, do meio para baixo da América do Sul, todo mundo teve golpes militares de direita para tirar os governos que ele suspeitava que pudesse cair na mão dos comunistas, etc. e tal. Dado o golpe militar, se implanta. O objetivo era acabar com o comunismo, botar ordem no país, depois convocar as eleições. Mentira, né? Sempre foram ditadores e implantaram uma ditadura de fato. Por 21 anos vivemos uma ditadura, só foi voltar a ter eleição para presidente em 1989. Os senadores eram indicados pelo presidente, os governadores eram indicados pelo presidente, o prefeito de capital indicado pelo presidente, os deputados poderiam ser tirados do poder a qualquer momento. Foi implantado, todos os partidos políticos foram proibidos, né? No Brasil foi implantado à força o bipartidarismo, que era o Sim e o Sim Senhor, né? O MDB e o Arena, onde você, na verdade, não tinha possibilidade de fazer uma oposição política nenhuma. Alguns setores da esquerda lutam mais ferrenhamente contra isso numa luta armada e são praticamente todos mortos, né? Boa parte da esquerda que partiu para o enfrentamento a isso foi morta, foi perseguida, né? Sociologia foi tirada das escolas, foi proibida das escolas. Coisas que eu falo, por exemplo, não poderiam ser faladas, né? É até algo estranho falar isso, hoje a gente pode falar sobre isso, a gente tem um certo receio, mas a gente não tem medo de ser preso, não tem medo de morrer, ou pelo menos tem bem menos do que teria naquela época. A mídia foi completamente censurada, então o pessoal fala, mas no tempo da ditadura não tinha isso. Lógico que no tempo da ditadura não tinha a violência, né? Não saía no jornal.
Não podia sair no jornal. No tempo da ditadura não tinha tanta corrupção. Como é que você sabe? Os jornais não passavam. Teve um jornalista que ousou falar mal do governo, que ousou falar das torturas, das coisas que ocorriam nos porões da ditadura. Vladimir Herzog apareceu morto, enforcado numa cela. Os militares disseram que ele se suicidou. Você acredita numa coisa dessa? Milhares de pessoas foram presas, milhares de pessoas foram mortas, inclusive militares que eram contra o golpe foram presos também. Os primeiros a serem perseguidos pelo golpe militar foram outros militares. Alguns militares de esquerda, que sempre teve, né? E muitos militares que não eram nem de esquerda, mas eram contra o golpe de 64. Foram presos também, perderam suas patentes. Um monte de intelectual foi preso e a gente passou pelo terror da ditadura militar. Passados esse terror da ditadura militar, onde nós da esquerda fomos completamente silenciados, presos, mortos, universidades com espião em tudo quanto é canto, para ver o que a gente estava fazendo. Acabado esse período, né, onde eles julgam que não tem mais a necessidade de manter uma ditadura, porque afinal de contas a esquerda já estava enfraquecida, o comunismo já estava fraco na União Soviética, prestes a cair, acaba a ditadura militar de 1985. E aí tem uma diferença, como o Brasil age, como é que os outros países da América do Sul agem, né? Ao passo que a Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile prendem os torturadores da ditadura, julgam, processam, punem eles. Pinochet foi preso, já velhinho, ex-presidente do Chile, e foi processado e preso e tal. O Brasil opta, em 79, por fazer uma anistia geral e irrestrita, onde se esquece os crimes dos militares. E o Brasil resolve não punir, não partir para cima, não investigar os crimes que esses militares cometeram. E essa estratégia de grande parte dos setores políticos brasileiros, né, de certo modo, continua até hoje, de não enfrentar os militares. Tem esse medo aqui no Brasil de se enfrentar os militares. O Lula não quer que tenha comemorações agora, que tenha protestos organizados pelo governo, que tenha atos do governo, né, para lembrar o golpe de 64. Porque ele não quer arrumar conflito com os militares. Isso mostra a força que os militares têm na política até hoje. E justamente pelo fato de a gente não ter enfrentado os militares, a gente não ter colocado na cadeia os torturadores. Dilma foi presa e torturada. Ex-presidenta Dilma. Então eu acho muito errado do governo Lula agora, acho um erro ele mais uma vez optar por não enfrentar os militares. Acho que é uma estratégia que, no fim das contas, ele acha que está evitando o conflito com os militares, vai atrair os militares para si. Não vai. Esse pessoal nunca vai apoiar a gente. A gente tem que ter coragem de reformar as academias militares e coragem de enfrentar esses militares que fizeram o que fizeram na ditadura. Tem pessoas desaparecidas até hoje da ditadura. Então a gente tem que lembrar, sim, aquilo que a gente não lembra na história, aquilo que a gente não faz as pessoas entenderem e ver o quão ruim foi, a gente corre o risco de fazer isso voltar de novo. Então, eu acho que foi um ponto errado do governo. Acho que o governo deveria participar, estimular que tivesse, sim, os atos para lembrar o golpe de 64, que a gente chama de golpe de 64, como é, e não revolução de 64, como os ditadores, né, os defensores da ditadura usam esse termo. Então, eu queria convidar vocês, né, participa aí na nossa cidade dos atos, estimule para que as pessoas conheçam sobre a ditadura militar. A gente não pode deixar passar em branco essa história, porque aquilo que a gente não conhece pode voltar, né? Vamos lembrar, e a câmera mudando aqui, pode voltar e a gente pode ser uma história pior. Bolsonaro foi um retorno, de certo modo, disso. Se a gente tivesse punido os militares de forma adequada, Bolsonaro é desse período, só que ele estava novinho ainda, estava na academia militar. Será que eles teriam voltado com tanta força para a política? Fica aí a reflexão. Bom, pessoal, então eu queria convidar vocês, né? Caiu aqui, gente, meu suporte, vou ter que segurar, tá? Queria perguntar o que vocês acharam, diz aqui o que você achou do vídeo. Curte o vídeo, né, que é importante. Comenta aqui dizendo o que você achou. Compartilha com a pessoa que você acha que vai se interessar por esse assunto. E quem não for membro, quem não for inscrito no canal, clica aqui embaixo para você se inscrever no canal. E quem quiser e puder se tornar membro do canal, isso também ajuda bastante. Tem um link aqui embaixo que é o Seja Membro. Você pode clicar nele e contribuir também com o canal. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.